Você quer saber como melhorar a sua pintura digital? Saber onde colocar as cores, melhorar a questão da sua composição? Tem um exercício muito simples que você pode praticar e começar hoje mesmo e que vai te ajudar em várias coisas. Eu separei 5 benefícios do porquê você deve fazer uma pintura de observação. Evolução diária. Fala, ilustre, tudo bem? Eu sou Francis de Cristo, aqui você está na Evolução Diária. Se você curtiu o tema desse vídeo de hoje, já deixa aquela joiada bonita, se inscreve no canal e ativa o sininho se você ainda não segue a Evolução Diária. Esse exercício, que é a pintura de observação, eu tenho 5 benefícios que eu vou trazer aqui para você, que eu quero falar sobre cada um deles. Eu tenho também 2 recomendações de vídeos que você pode assistir isso na prática, então acompanha aí que eu vou falar durante esse vídeo e cada uma tem a sua importância, mas a dica número 4 é de longe, para mim pelo menos, a mais importante de todas. Vamos lá, então, aos benefícios que você vai ter estudando a pintura de observação. Se você não sabe o que seria uma pintura de observação, é muito simples, basta você pegar uma foto, um vídeo ou ao vivo também e representar aquilo que você está vendo da forma mais real que você pode. Claro que não precisa ficar milhões de horas ali em cada detalhe, é realmente pegar o geral daquela cena e tentar reproduzir ela na pintura. Pode ser que inicialmente, ao vivo, você encontre um pouco mais de dificuldade para você conseguir gerenciar o seu olhar diante de tantas possibilidades. Então, eu vou aconselhar que você trabalhe com imagens estáticas de início. Então, você pode trabalhar com fotografia ou você pode também trabalhar em cima de frames de filmes ou documentários. E eu realmente aconselho que você comece por fotografia ou por frames de filmes, porque ali já foi passado, digamos assim, um filtro e já tem uma direção artística ou uma direção de olhar ali daquela cena específica ou daquela foto específica. Alguém já estudou, já tentou transmitir alguma mensagem ali, então você vai tentar captar essa mensagem e colocar na sua pintura. Então vamos para os 5 benefícios. O primeiro benefício é a possibilidade de você pintar sem a pressão de criar. Então, muitas vezes que você vai criar uma pintura, você fica um pouco com medo de errar na questão da escolha das cores, na questão da composição da cena, na questão do que deve ser evidenciado, como que você deve organizar todos os elementos que vão estar na cena, o que vai ter nessa cena. Então são muitas coisas para você pensar, sendo que você muitas vezes só quer praticar pintura. Então, uma das formas de você tirar essa pressão da criação é pegar o que já esteja pronto e absorver aquilo, tentar reproduzir aquilo, né, da forma mais fiel possível, aprendendo nesse processo. É um benefício um pouco mais mental, um pouco mais que trabalha ali, na verdade, no seu emocional, porque você talvez não vai se travar tanto, porque já está pronto ali, é só você tentar reproduzir e não tem problema nenhum se você vai tentar reproduzir e ainda não consegue enxergar as cores da maneira certa. Quanto mais você fizer esse tipo de exercício, mais o seu olhar vai ficar treinado para identificar as cores que estão ali, para identificar as formas. O segundo benefício de você fazer o estudo da pintura de observação é a compreensão espacial. A compreensão espacial para você que quer criar ilustrações, criar história em quadrinho, ou para você que faz retratos ou caricatura, é fundamental, porque através da compreensão espacial que você vai entender como você vai trabalhar a sua composição dentro da cena. Então imagine que você tem lá no seu briefing, né, para você trabalhar num quadro, por exemplo, para um cliente, vai ter lá 2 pessoas que você tem que fazer a caricatura, mais uma moto, mais um cachorro, e eles vão estar na praia, e vai ter também um balão no fundo, e uma montanha. Então, tudo isso pode ser que você não saiba muito bem onde posicionar a montanha, onde posicionar o balão, como que vai distribuir a atenção e peso da imagem entre o casal que está ali, a moto que está ali, enfim. Às vezes é uma bagunça para você compreender como você vai distribuir tudo isso. E quando você pega uma imagem já pronta de fotografia, ou principalmente não, fotografia e de filmes também, existiu ali um trabalho de composição, existiu ali uma
um olhar para guiar o espectador, né, seja na foto ou seja no vídeo, onde você precisa contar alguma história, onde por mais singelo, por mais sutil que seja, é uma história que está sendo contada nas imagens. Então, quando já tem um trabalho que já foi feito para chegar nesse resultado, você vai colher esses frutos das pessoas que produziram essa imagem, vai colher esses frutos para absorver e entender como que aquela composição trouxe a percepção para você naquela cena. Então, por exemplo, imagine que você está assistindo um filme de terror e tem uma cena ali que é angustiante, que, cara, parece que você tá alguém do teu lado, você quer apertar a mão dessa pessoa com força, ou você começa a suar frio, você quer roer a unha, você tá aflito, você tá tipo com um nó no estômago, assim. Como que as pessoas conseguiram chegar no resultado de provocar essas emoções dentro de você através de vídeos, onde num outro vídeo vai ter um gatinho que você vai falar, nossa, que fofo, meu Deus do céu, que coisa mais linda, né? Então tudo que está ali na cena, claro que no audiovisual tem a questão dos vídeos, do som também, tem a questão de toda a narrativa, mas aquela cena específica provocou aquelas reações em você. E muito do trabalho do fotógrafo, muito do trabalho do diretor de arte, do diretor de fotografia de um filme, por exemplo, vai fazer com que você tenha aquelas sensações. Então, se você estuda essas sensações na sua pintura, você vai ter mais facilidade de depois reproduzir essa sensação, caso seja a sua necessidade, né? E isso pode ser com qualquer tipo de sensação que foi provocada por uma imagem. Às vezes é uma sensação de amor, de plenitude, de paz que uma imagem transmite, e você vai estudar como que você vai transmitir isso através desses estudos de coisas que já estão prontas, que já estão feitas. A minha primeira recomendação de vídeo para você assistir, que traz um pouco dessa compreensão da composição da cena, principalmente na questão de destacar algo, né, por mais que seja pequenininho esse algo dentro da cena, é uma pintura que, na verdade, é uma das primeiras pinturas que eu coloquei aqui no canal da Evolução Diária. Então, eu vou colocar no card, é a pintura que eu fiz em cima de um frame do filme 127 Horas. Você vai ver que o elemento de destaque, ou melhor, o elemento principal, né, não é o que está sendo destacado, porém, por conta da composição da cena, você identifica ele de uma forma muito fácil, né? Então você vai ver que o personagem principal, o ator do filme, né, o personagem do filme, tá ali destacado, só que ele tá minúsculo na cena. Então você vai entender como que aconteceu isso através da composição. E eu vou deixar esse vídeo no card para você assistir depois desse vídeo daqui. O terceiro benefício é que ele vai te gerar uma biblioteca visual mental, né? Então você, ao estudar essas imagens, você vai ter referências ali, por mais que sejam, fiquem subjetivos na sua mente, mas estão na sua mente referências de cores, referências de formas, referências de perspectiva e referências também de composição. Então essas referências ajudam a gente a melhorar a nossa criação, porque quanto mais você estuda, por exemplo, a forma dos objetos, mais você compreende o espaço que ele ocupa, né, dentro de um ambiente e como é a relação dele com outros objetos, como que você consegue dar mais importância para um objeto, menos importância para outro, e claro, e você entende esse objeto, tá? Então, imagine que você está fazendo uma pintura de observação em que exista uma árvore seca, né? Então, muitas vezes a gente imagina uma árvore seca, eu vou fazer só uns galhinhos, como se fosse um monte de garrinhas, né? Um monte de palitinhos quebrados que vão se ramificando. Mas nem sempre assim, tem árvores secas que vão ser outra disposição, não vai ser só aquele típico, né, que a gente vê em desenho animado, principalmente dos galhos secos. Às vezes tem outras formas de representar isso e através de fotos, através de vídeos, você consegue entender. Então, através dos objetos reais, você vai compreendendo um pouco melhor eles para depois poder criar e até diversificar, até tipo cartoonizar isso e trabalhar de uma forma diferente. Mas o mais importante é que você vai adquirindo uma biblioteca visual, e isso para o artista é essencial. É a partir daí que você vai começar a ter um pouco mais de autonomia na hora de criar mesmo. Então, se você nunca desenhou um elefante na vida e alguém te pede para fazer um elefante sem referência, talvez nem um elefante em cartoon você vai conseguir, porque às vezes não entende como que a cabeça está encaixada no resto do corpo, se a parte
do tronco dele é mais alto ou mais baixa que a cabeça, da onde que sai a tromba, tudo isso influencia para que o desenho seja compreensível e que tenha um aspecto legal, que seja visualmente atraente, né? Então, a partir do momento que você estuda vários elefantes, desenha eles de frente, de costa, de lado, de cima, filhotes e adultos, aí você vai começar a compreender a estrutura deles para depois poder criar os seus. Então essa biblioteca visual é super importante, né? Não só na parte de pintura mesmo, na parte de identificação das cores e tons, mas também na questão das estruturas, das formas que você está representando. E aí, tá curtindo as dicas? Pô, deixa aquela joinha bonita se você não deixou ainda e se inscreve na Evolução Diária para você acompanhar aqui os novos vídeos que a gente lança toda segunda e quinta-feira. Agora a gente vai para o quarto benefício e para mim é de longe o mais importante dentro desse estudo, que é a percepção das cores. Talvez é só nesse tipo de exercício que você consiga compreender real, né, real oficial, que muitas vezes o branco não é branco, ou melhor, não está aparentando ser branco, né? Então, talvez você já deva ter ouvido as pessoas falarem sobre isso, sobre, nunca coloque o branco 100% na pintura, ou preto 100%, né? Não necessariamente tem que seguir essa regra toda à risca, mas é muito importante que você fique percebendo se o branco que você está imaginando que é branco, realmente está branco na cena. Eu vou dar um adendo aqui sobre uma vez que eu estava observando a lua junto com a minha sogrinha querida do meu coração, a Lúcia, né? Um beijão para você. E aí, a gente estava observando a lua e tinha algumas poucas nuvens no céu. Obviamente estava bem escuro, estava de noite assim, e essas nuvens, né, estavam distribuídas ali meio perto da lua, e a gente comentou, nossa, que nuvens bonitas, né? E ela comentou alguma coisa assim, é muito bonito o branco da nuvem de noite. Não, mas não é branco, elas estão roxas, né? Ela, não é roxo, é branco, a nuvem é branca. Não, elas são brancas, mas elas estão roxas. Se você olhar exatamente a cor que está aparecendo ali naquela nuvem nesse momento no céu, ela está na cor roxa. E a gente sabe que ela é branca, só que a iluminação trabalha de forma que a gente consiga perceber esse branco com uma outra cor. Isso acontece em vários aspectos e através do desenho, aliás, da pintura de observação, você começa a entender isso de uma forma mais forte, né? Mais presente para você. Então essa percepção da relação das cores, para mim, é o que mais me trouxe benefícios através desses estudos. Muitas vezes, também, mais uma vez, colocando o céu aqui como um exemplo, tem vezes que eu olho o pôr do sol, assim, em dias que não tá aquele pôr do sol laranjadão, assim, é só um pôr do sol com o céu clarinho, eu vejo ali a transformação do azul indo para perto do amarelo, né, do sol, e entre eles, entre o azul e o amarelo, existe um verde ali, só que eles estão com uma saturação tão baixa, ou seja, tá tão clarinho ali, tá perto do branco, né, perto das cores mais claras ali, que você, batendo o olho assim, você nem percebe aquele verde, mas se você para e observa e começa a acompanhar esse azul e a transformação dele para amarelo, você vai perceber ali uma sutileza de verde, e quando você começa a entender sobre isso, a sua pintura dá um outro nível, vai para um outro nível, dá um salto. Então eu recomendo demais que você faça esse exercício e preste atenção nisso, na relação das cores e principalmente na sua percepção. Pô, eu tô pintando ali a grama, né, de uma cena mais noturna, e eu coloquei um verde ali na minha tela. Eu olho, opa, tem alguma coisa esquisita aqui. E aí você começa a trabalhar esse verde e escurecendo ele, trazendo um pouco da influência do azul, e você percebe que, na verdade, aquela grama ali, ela está azul, né? Mas no contexto da cena como um todo, olhando o céu, olhando a relação dos objetos que estão ali e as cores que estão ali, você consegue entender que é o verde mesmo ele estando azul. Isso é mágico. Aqui vai a minha segunda recomendação de vídeo para você entender um pouco dessa relação das cores. Tem uma pintura que eu fiz de um frame do filme Sempre ao Seu Lado, aquele que todo mundo se mata de chorar porque, enfim,
bate aqui dentro do peito. E se você não assistiu, então assista com lenço do lado, porque você vai precisar demais. Mas é bem bonito o filme. E aí, nesse filme, eu peguei um frame onde todas as cores estão muito próximas ali do amarelo e do laranja, só que assim, tem um prédio lá atrás, tem um cachorro na frente, tem um céu, tem um relógio, e tudo isso está distribuído numa paleta muito curta, né, de cores ali, de laranjas e amarelos, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de marrom, mas enfim, bem limitado a isso. Então é muito legal pegar essas cenas também que tudo parece uma cor só, e aí quando você começa a pintar, você começa a entender que, cara, um pouquinho de claro que você coloque em cima de um tom específico, aquele pouquinho de claro vai parecer que é branco, vai parecer que é outra cor por conta das relações das cores que estão em volta. Então eu recomendo que você assista esse vídeo também, que eu vou deixar no card. Quinto benefício, mas não saia do vídeo depois que eu terminar, porque eu resolvi colocar um extra que eu não tinha planejado no começo, então vou colocar um benefício extra dessa prática, então segura aí, a gente vai agora para o quinto benefício e depois tem uma extra. E esse benefício é a oportunidade que você tem nessas pinturas de observação de praticar com novos materiais ou com novas técnicas ou até novas cadências de pintura, né? Coisas que você ainda não estava explorando. Então essa é uma oportunidade muito legal, porque geralmente você vai fazer isso como um estudo, não vai fazer isso para um cliente, não vai fazer isso para vender, sei lá, né? É só para você entender a relação das cores, a relação das composições ali naquela cena, entender um pouco melhor como eles chegaram naquele resultado e como que você consegue educar o seu olhar para chegar naquele resultado. E com isso, você não precisa necessariamente garantir que o resultado final vai ficar perfeito. Você precisa compreender esse processo, mas você não precisa garantir porque não é um produto final. E nessa de não precisar garantir, você tem também a chance de você brincar com novos materiais que você não está tão acostumado e começar a aprender a trabalhar com eles. Então, descobrir novos brushes na pintura digital, por exemplo, descobrir novos materiais também artísticos. Imagine que você nunca trabalhou com giz pastel seco, por exemplo. Então, é uma oportunidade de você pegar um giz pastel seco em um papel, talvez até mais escuro, para ficar mais interessante colocar esse giz pastel ali e tentar fazer a pintura de observação dentro desse material que você nunca utilizou antes ou que você utilizou muito pouco. Então essa é uma excelente oportunidade para você aumentar o seu repertório de técnicas e de materiais que você domina, para que você possa futuramente oferecer isso para os seus clientes e ter aí uma gama um pouco maior, um leque maior de habilidades dentro da pintura que você pode oferecer. Vamos para o benefício bônus. Para mim, um dos benefícios que às vezes eu não considerava, mas que acabava recorrendo a isso de uma forma muito intuitiva, era quando eu estava com um bloqueio criativo. Então, muitas vezes eu não sabia o que eu queria pintar, que cena fazer, que personagem criar. Às vezes eu não sabia, mas eu queria pintar, eu queria praticar, eu queria fazer alguma coisa, eu queria, enfim, fazer arte de alguma forma. Então muitas vezes eu não sabia o que fazer, pegava uma cena, pegava uma foto, tentava reproduzir aquilo para ir aquecendo, para ir destravando, e assim, pô, abria a mente para, já sei, eu vou fazer tal coisa, então, vou fazer uma cena de terror, sei lá. Hoje estou com terror na cabeça. Então vou fazer uma cena do cemitério com, sei lá, uma mãozinha saindo de uma tumba, tá? Sei lá. Ao momento que eu comecei a praticar, comecei a estudar ali uma cena qualquer de um filme, peguei uns frames lá, comecei a praticar, veio a inspiração de criar aquela cena ou qualquer outro tipo de coisa. Então essa é uma excelente forma de você desbloquear o seu bloqueio criativo, quebrar esse bloqueio criativo, praticando, aprendendo sobre luz, sobre sombra, sobre formas, sobre perspectiva e principalmente sobre a relação das cores. Se você quiser também um passo a mais com relação ao desbloqueio desse branco, desse deu branco, putz, o que eu faço? Como que eu crio uma arte do zero aqui? Para onde que eu vou? Que ilustração que eu posso fazer? Há um tempo atrás eu escrevi um e-book que chama-se Da Cópia à Criação, onde eu mostro uma técnica que
eu trabalho nessa questão de criar uma ideia para poder reproduzir essa ideia, né, do zero, assim, criar uma ideia com algumas dicas, com algumas orientações, e a partir daí você tem já uma cena para você representar. Então esse e-book eu vou deixar à disposição para você no primeiro comentário, que eu vou destacar esse comentário, e também na descrição desse vídeo eu vou colocar ali esse e-book para você baixar gratuitamente e trabalhar um pouco essa questão do bloqueio, né, criativo, que às vezes, porra, incomoda, né? É muito chato quando você quer fazer alguma coisa e você não sabe o que fazer daquele branco. Então, uma das formas é fazer a pintura de observação de alguma cena, de algum frame, e a outra forma é você seguir esse passo a passo do auto-briefing que eu coloquei dentro desse e-book da Cópia Criação. Então, baixe esse e-book gratuitamente, link na descrição e no primeiro comentário destacado. Agora dá um pulinho nos vídeos que eu destaquei ali nos cards para você complementar o conteúdo desse vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu sou o Francis de Cristo e continue com a sua evolução diária. Tchau, tchau!